Oi, pessoal. A gente está aqui no nosso primeiro Podgraja, que é o podcast do Projeto de História. E hoje a gente está aqui com o Irineu. A gente vai entrevistar ele sobre o MAB. Irineu, você pode se apresentar, por favor? Tá gravando. Olá, oi a todos. Eu sou o Irineu do MAB, né? Eu estou construindo o MAB aqui na Zona Sul e principalmente na Ilha do Bororé, né? Que é uma região amplamente atingida pela represa Billings e, e aí não tem, apesar de ter a riqueza da água, né, ao seu redor, né, o nosso acesso à água tratada não existe e nem ao saneamento básico ainda, né? Fica por nossa conta o saneamento básico. E isso gera alguns problemas, né? E um desvio que essa cidade gera. O que é o MAP? O MAB é um movimento social, né? Um movimento social popular que tem sua origem no campo, porque nas décadas de 70 teve muitas barragens feitas no Brasil, né? Com esse interesse de você de aproveitar, né, toda a nossa riqueza, né? Tem um escritor que fala que os dos Estados Unidos têm o privilégio da desgraça, né? Porque lá não tem muita chuva, não tem muito minério, né? O Brasil é diferente, tem muito ouro, muito alumínio. E para retirar esse alumínio, nossas riquezas, né, precisa também dar energia. E se aproveitar muito da, dos nossos rios para fazer barragem nesse sentido, né? De tirar a nossa energia e o nosso trabalho, né? Se for ver aqui no desenho do MAB, né, tem esses fios, né, que vão para fora, né, que é a nossa riqueza tirada e levada para um propósito imperialista. O MAB ele começa organizando as populações atingidas. Lá em Sobradinho, quando teve a barragem, né, as cidades inteiras, as cidades inteiras foram inundadas com água. Se você for para o Paraná, você vai ver a barragem de Itá, que sobrou só a igrejinha, né? E todas essas vidas dessas pessoas foram por aí, né? Tem pessoas, uma senhora, né, uma chamada Maria da Lá, ela saiu da barragem, era atingida da barragem de Sobradinho, Santo Sé, né? Aí foi morar na barragem da represa Billings, né? Foi atingida novamente. Então o MAB ele entende que é uma relação, né, das riquezas, né, do acúmulo das riquezas com as pessoas e com o meio ambiente, né, que é deturpada pelo capitalismo, né, por esse acúmulo que faz as pessoas, a natureza e as pessoas e a natureza como mercadoria, né. Aí eu fui elaborando, né, a história da represa e separei coisas que eu acho importantes, né, que são instrumentos de direito, que é o plano diretor da cidade de São Paulo, que é um instrumento que regula, né, a ocupação das terras, né, que a gente deve participar, né. Um outro instrumento é as APAs, né, que é um sistema de defesa do meio ambiente, né, que também que tem uma certa regulação, né, da relação dos poderes com o meio ambiente, né. E Aziz Saber, né, é um livro a que estuda a formação da represa Billings, né? E ele foi um defensor do sistema integrado de saneamento básico, porque até então a represa Billings, a Light, só estava com interesse em fornecer energia, produzir máquinas. Não estava interesse em saneamento básico e nem na água. A gente tem uma represa Guarapiranga do lado, né? Essa represa, o propósito dela foi para pegar a água do rio Tietê, para reservar, para encher o rio Tietê para gerar mais energia, né? As energias descem na tubulação de Cubatão, da usina Henry Borg, né? Para lá. Então, o interesse da Light, por muito tempo, foi só a energia, né? O saneamento básico foi coisas que foram acontecendo à medida que a sociedade e os movimentos pressionavam
né, ao governo para ter uma resposta ao saneamento básico, né? E uma das conquistas, né, foi a Lei de Defesa da Mata Atlântica, né? A Lei de Defesa dos Mananciais, que o Azir teve muita participação. Né? Fala para mim, Irineu, né? A história da represa Phoenix. A história, ela não é contada sem o contexto histórico, né? E o contexto histórico da represa Billings, né, e das represas em geral, o que, que é? É a expoliação de nossas riquezas, do nosso território e do nosso trabalho. Né? E é também um contexto de luta. Né? Em 1906, teve uma grande greve aqui, né, que parou a cidade. Em 1917, né, teve outra grande greve, né? E o pessoal que estava lutando nessas greves queria mesmo fazer mudar toda a sociedade, né? Que era na época eram os anarquistas, né? O que é importante, né? Que desde esse momento existia sim luta, né? As pessoas não ficaram paradas assistindo a represa Bennings acontecer, né? Elas lutaram. Acontece que toda vez que a gente alcança uma resposta, eles vão mudando a pergunta. E para mostrar assim, que a defesa do meio ambiente, né, não, tem que ser o meio ambiente que é o ambiente que eu participo, que tem que ter, que vai caber a minha vida e em harmonia com a natureza, com o território, com a ecologia. Então, a história dessa represa não pode ser contada sem as pessoas, né, que geraram movimentos, né? Todo 22 de maio tem lá a, a, a marcha, e um abraço à represa Guarapiranga, né? Um movimento de defesa pela vida muito atuante também em São Bernardo do Campo, né? Produzindo muito material. Então não dá para contar isso. Talvez o que a gente tem aqui de direito, né, foi dessa construção. Né? É, qual a história? Desculpa perguntar, eu sou entrevistado, mas os seus pais vieram da onde? Como a sua família veio parar aqui em São Paulo? A minha mãe veio de Pernambuco e meu pai veio da Bahia. E você? A minha mãe é da Minas Gerais e o meu pai é daqui mesmo, de São Paulo. Isso. E veio de algum lugar de São Paulo, por exemplo. Onde ele morava antes de vir para o Grajaú? Ele mora no Gajaú há 30 anos. Há 30 anos. 30 Ele chegou como aqui? Minha avó morava em Minas, aí ela se mudou pra cá. Aí depois ela se mudou, conheci meu avô e teve meu pai. Isso, legal. Então, a gente vai se encontrando aqui, né, no Grajaú. Porque o Grajaú ele cresceu muito rápido. A grande população, né, aquela pessoa que fala, o paulista da gema, né, que, né, muitas vezes, né, morava na saúde, né, e depois teve que vir para cá, né, o Grajaú, mesmo sendo de São Paulo, né, por conta de uma coisa que tem na cidade que é chamada gentrificação. Ou seja, a cidade cresce e vai tirando nossas possibilidades de viver bem no centro da cidade. Então, assim, é assim que foi se formando a história do Grajaú. Eu juntei esse material pensando nisso, né? Que são direitos que estão em disputas, né? Que vai garantir nosso espaço, tanto território, né? Quanto tanto no território quanto na expressão política, na nossa voz de fazer alcançar o poder, né? E para a gente tem que ser, pra gente precisa ser uma coisa que é muito forte, a gente precisa ser sujeito da história, que é uma luta que começa desde que a gente começa a se entender como pessoa. É isso. Obrigado, Irineu. Obrigado, pessoal. E foi isso. Sem pergunta? Eu queria trazer você falando sobre essa história que o Grajaú transmite pra gente, que a represa transmite pra gente, né?
porque tinha um alinhamento para assim, as pessoas. Eu queria tirar uma dúvida se você acha que os parques lineares que estão sendo criados agora podem ser uma coisa que vai aproximar as pessoas umas das outras, contar mais história, porque a Billings já uma coisa que já abrange muita gente, que já transmite muito essa coisa dessa junção. Então, tipo assim, famílias se interligam pela Billings. Então, você acha que com a criação do Parque Linear, que não só para a represa, também transmitindo esse lado de conseguir trazer mais pessoas, se aproximar mais pessoas, criar mais comunidades, mais famílias, grupos e coisas assim, etc. Eu vou aproveitar e emendar e você responde de uma vez só, entendeu? Como que você avalia assim, a situação das barragens aqui? Que se sabe das barragens aqui, né? Como que tá o MAB aqui também, né? Que ações vocês estão desenvolvendo aqui, tá bom? É, referente aos parques lineares, né, e inclusive até a questão das APAs também, né? Eu moro numa região de APA, né? Aqui dali do Bororé, né? Tem um parque lá, né? Referente a esse parque, o que vai determinar não vai ser o parque, vai ser as pessoas se apossarem do parque, né? E dessa política de parque. O parque, ele pode acontecer, que nem está acontecendo ali, no, em frente à Bola Branca, né? Com um jeito de se livrar de pessoas, né? Porque ali também, além do parque, precisa de uma política de saúde, né? E a gente não vê essa política de saúde, né? Então, vai caber todas as pessoas, né? Ó, o meu direito vai ser construído nesse parque linear. A gente vai se encontrar aqui e não é só um encontro, né? Como a gente se encontra na fila de ônibus, né? Se encontrar em forma de ajuntamento, né? Ó, vamos cuidar do nosso território. Isso vai determinar o nosso parque, né? A respeito da construção das represas, né? Tem das represas e do MAB, né? Tem duas coisas importantes que eu acho bom colocar aqui. A gente está vivendo um momento de privatizações. A IMAI, né, a direção da IMAI está nas mãos agora de uma empresa privada, né, que não tem um controle social do Estado. Então, o nosso acesso de controle social da sociedade, né, que inclui tanto o povo quanto os técnicos, os cientistas, né, vai ficar mais afastado. Então, a curto prazo, né, a gente vai perder riqueza, né? A médio prazo, pode acontecer ingerências. E a longo prazo, né, pode acontecer catástrofes, né? Porque o interesse, né, é a o interesse é uma empresa, né? E a gente vive a experiência da Samarco, né, em Mariana e de Brumadinho, né, que eles contrataram aqui em São Paulo uma empresa para comprar um laudo, né, que desse para eles continuar, permitisse eles continuar o que continuaram a fazer, né? Aí deu num rio morto, né? O Rio Doce morreu de estilo de rejeito, né? A gente a privatização da Sabesp, né? E da IMAI e da Eletropaulo, né? Em 81, né? Da Eletropaulo em 81, né? E da Eletrobras mais adiante, elas colocam a gente nessa fragilidade. O MAB, né? Ele se organiza, né? Por famílias, em grupos de famílias, né, que vão discutindo essas questões, vão lutando por direitos e se defendendo de forma coletiva, né? Hoje, né, dia 30, eu vou lá para o Rio Grande do Sul, né, prestar solidariedade nesse estado,
Na época da pandemia, né, eles vieram aqui e prestaram solidariedade para São Paulo também. E tem ainda e tem ainda solidariedade para a barragem que tem no Tietê, na Penha, né, que inunda as casas das pessoas, né. A, a barragem, ela não só prende a água, ela muda o movimento do rio. E esse rio mais lento, ela vai sedimentando mais, né? E as cheias ficam mais fortes, né? E tem uma política de adequada para essa situação, né? Esses montes aqui, né, de água, né, ela vira à tarde, ela vira uma neblina, né? Tem uns textos que falam populares que essa neblina vem da Serra do Mar. Essa serração essa neblina muito forte que acontece na represa é a evaporização da água, porque a água ela quer passar, né? Ela forma nuvens e vai bater de maneira desordenada em algum bairro, que também gera enchente. Então a gente tem que olhar, né, e responsabilizar, né, essa produção da riqueza das enchentes que ocorrem, né? E pedir a reparação dos nossos direitos, né? Além de a gente não ter o acesso à riqueza das empresas, a gente não tem, a gente que tem para a gente são só o atendimento. A gente paga uma energia elétrica muito alta, né? A água, tem dificuldades aqui, passou por dificuldade da qualidade da água. Tem lugares que não tem saneamento e nem abastecimento de água, né? E tem uma represa enorme, porque está fora dos nossos interesses. E o MAB, o objetivo do MAB Central é organizar as famílias em torno desses interesses, para ter uma força a produzir projetos populares, leis, né? A gente tem aqui a lei da PNAB, né? Ela foi conquistada no ano passado, no final do ano passado, de novembro, né? Essa lei, a lei da PNAB é uma lei que define Plano Nacional de Atendimento aos Atingidos por Barragens, né? E essa lei ela define os atingidos, essa lei coloca propostas, né, aos atingidos, né, de quintal produtivo, né, para as pessoas atingidas, políticas específicas de atendimento. E a gente está numa fase de fazer essa lei sair do papel e passar para a prática. E para isso vai ter que ter o conhecimento da lei, do PNAB, e vai ter que ter a organização dos movimentos, né? E a estratégia do MAB é organizar as famílias, né, em torno dos seus direitos e dos projetos de soberania nacional, né? Que a gente possa ter a soberania, que o Estado seja realmente a favor, né, das pessoas, da nação, das suas pessoas, e não das indústrias. Eu comentei da INA, né? A INA ela desenvolveu os rolamentos lá, tal, né? E com o conhecimento de uma pessoa que estudou em uma faculdade pública, com dinheiro, né, emprestado do Estado, né? Então, essa é uma riqueza que também é nossa do trabalhador. E muitas vezes a gente não pode participar. As pessoas aqui do Grajaú não estão na diretoria da empresa. Dessa interferência do capital privado que vai atingindo os nossos povos, né? E a gente precisa muito bem, né, estar muito bem organizado, né, para ter essa conquista desse direito, para que essa riqueza seja ao nosso favor, né? É muito importante ter empresa, né? Tem economista que fala assim que o modelo de desenvolvimento do Brasil, né, foi construído no Estado. Foi o Paul Singer que falou isso, né? Mas é necessário que se retribua essa riqueza.
e que a gente entenda, né? Porque a história da represa Binnings, o que aconteceu, né? Por 10 anos ela ficou estatal, a Eletropaulo. Só que estava a serviço das empresas de Cubatão. Então, por muito tempo se poluía a represa daqui de 80, 90, se poluía a represa Binnings para que essa água para abastecer Cubatão. Fechava as comportas do rio, nas comportas dos rios, Tietê e Pinheiros, e ia trazendo a água por meio do rio Pinheiros até a represa Binnings. A gente estava numa crise da campanha contra da Fome Zero e os peixes morrendo aqui na represa. Aqui, a gente vai comprar um peixe, é muito caro. A gente vive do lado de uma represa. Essa contradição a gente vai ter que lutar muito para poder preservar e cuidar bem da nossa represa. Desse ouro que está ao nosso lado, né? Essa mina de ouro. A gente tem que se apossar dela e dos parques também. Tudo quanto é espaço a gente tem que se apossar, porque é nosso direito. Mais alguma pergunta? Não? Então foi isso, pessoal. Obrigado, Irina, por ter vindo aqui, pela sua visita. Obrigado, pessoal da produção, né? E foi isso, pessoal. Tchau, 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 tchau.